Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com o vídeo das 11 da manhã para falar sobre os acumulados para os próximos 45 dias na forma semanal, né? Eu acho que esse vídeo é muito importante aí para vocês, porque vai dizer o que vai chover em cada semana nos próximos 45 dias. Então você vai perceber onde tem veranico, onde não tem, onde tem diminuição de chuva, onde aumenta, para poder você se programar. É claro, né, pessoal, como sempre, isso é uma previsão que estará sujeita a mudança, por isso que a gente traz esse vídeo um dia outro não, né, para atualizar vocês, né? Eu sou o Francisco, esse é o canal Nosso Clima. Se você está chegando aqui agora, aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Se não é inscrito, procura aquele botãozinho de inscrever-se e também deixa aquele like esperto e também compartilha o vídeo bastante. Lembrando a você de todo o Brasil que você pode ter a previsão exclusiva não, específica, né, para a sua propriedade, né? Você pode ter um acompanhamento conosco aqui, né? Fala diretamente comigo através do Zap e você pode ter a previsão aí para a sua localização, né? E nós podemos fazer esse acompanhamento por 6 meses ou por um ano, você escolhe aí a forma, ok? Entre em contato com a gente e aí a gente vai tirar muitas dúvidas, qualquer tipo de previsão que você precisar a gente pode fornecer para você em detalhes, tá bom? Além daquele rumo que a gente lhe dá para te dar uma maior segurança e uma maior clareza sobre o que vai acontecer à frente, ok? Vamos lá então para o vídeo, ó. Isso aqui é do hoje são 23, né? Hoje também conhecido como terça-feira, dia 23, e aqui vai até o dia 29, né? Então são 7 dias. Então esse acumulado aqui, pessoal, é o que vai ou que está sendo previsto para acontecer em 7 dias. Normalmente vão acontecer mais, né? Pode ter um lugar que aconteça menos e pode ter algum lugar que nem aconteça. Por quê? Porque a previsão, o modelo dá uma previsão ampla, né? E aí a chuva, ela é muito, vamos dizer assim, não chove em todo o estado do Rio Grande do Sul ou em todo o leste da Bahia ao mesmo tempo, né? Vai chover aqui, vai chover ali, vai chover lá. Então alguns lugares vão ficar com mais chuva, outros lugares com menos chuva. Mas é uma tendência, né, de volume para você ficar naquela expectativa, né? Tá bom? Então vamos lá? Olha, nessa semana do final do mês, praticamente até o dia 29, né? De hoje, né, terça-feira, até a próxima segunda, certo? Nós temos muita chuva para cair no Rio Grande do Sul. Aqui está nos indicando em torno de 100 a 125 milímetros. Santa Catarina aí, ó, pode cair aí um pouco menos, né? Aí na casa dos 30, 40 milímetros. Já o sul do Paraná, bem modestos os volumes aí previstos. No máximo de 30 até 10 milímetros. E na parte norte do Paraná, ó, você vê que praticamente não tem previsão. Esse cinza para uma semana é insignificante, né? Porque ele é em torno de 2 milímetros, ó. Esse branco é em torno de zero, né? Então, assim, não há expectativa de chuva nessa região, que inclui o que? Todo o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, para essa semana até o dia 29. Quase todo São Paulo, né? Grande parte de Minas, né? Boa parte de Goiás, praticamente todo, porque este clarinho aqui também, ó, significa de 5 a 7 milímetros. Aí já para uma semana pode pintar uma chuvinha aqui, ali, acolá, e pode ser que caia mais do que isso? Pode. Eu já vi, né, previsão de 7 milímetros para um dia, no caso, cair 300. Né? Já viu isso. Então, assim, quando você tem a previsão, você tem um motivo, né? Um sistema, alguma coisa que vai empurrar uma umidade ali, alguma coisa. De repente isso pode ser maior, ok? As chuvas devem ficar no norte do Mato Grosso, né? Podendo cair de 15, 20 até 30 milímetros, né, para o norte do Mato Grosso, ok? E deve ficar também aí bastante chuvoso aí no norte da região, Amazonas, Roraima, Amapá, norte do Pará, principalmente norte do Maranhão. Essa semana a gente observa uma coisa interessante que é uma novidade.
no meu modo de ver. Mas a gente já falava em diminuição das chuvas para o final do mês, né? Mas olha, uma redução aí no Pernambuco, né? Em partes aí da Paraíba. Esse verdinho aqui é o que, ó? 12 milímetros e meio, né? De 10 a 12 milímetros, né? E também no centro-sul do Ceará. Então assim, ó, ontem aconteceram chuvas aqui. Provavelmente, as chuvas que aconteceram ontem aqui no centro-sul do Ceará são muito maiores do que esses volumes para a semana inteira. Mas aqui está falando de hoje, né, para frente, né? Então tá mostrando realmente uma redução de chuvas. Tá dando aqui de 30 a 40 milímetros para uma semana. Esse é um volume baixo em relação aos outros volumes que a gente vê. As chuvas devem ficar mais no litoral. É claro que, como a gente fala para vocês, esses volumes aqui geralmente na prática eles são maiores, principalmente esses modelos de longo prazo, né? Vamos dar uma olhada como é que fica aí do dia 29. Agora nós teríamos até o dia 6, né? Até o dia 6 de maio. Vamos ver aí. 6 de maio. Ó, essa primeira semana de maio, incluindo o último dia de abril, né? E até o dia 6 de maio, aí já traz umas chuvas boas para o Paraná nessa primeira semana. Tá vendo? Mantém boas chuvas para o sul e até aumentam, que o sul pode ter até 150 milímetros de chuva numa semana. Isso é muita coisa para uma semana. 50 a 60 milímetros de chuva para uma semana é muita coisa já. 30, 40, aí já é aquele negócio razoável apenas, né? E de 125 a 150 para uma semana é absurdo, né? Volumes muito altos. Então o Rio Grande do Sul vai ter volumes muito altos de chuva nessa primeira semana de maio. Santa Catarina tem chuva forte, na casa dos 100 milímetros, né? Paraná ao sul tem chuvas fortes de 70 a 80 milímetros por semana, boas chuvas. E a parte mais ao norte vai receber de 15, 20 a 30 milímetros. Não são tão boas chuvas, mas o fato dessas chuvas chegarem aqui na parte sul do Paraná com muita força, pode ser que elas cheguem aqui com mais força do que o previsto, certo? Mato Grosso do Sul teria alguma coisa no sul, né? E aí já diminui bastante aí Mato Grosso, né? Goiás continua sem chuva, então Goiás a gente está tendo pouca chuva aí, né, doutor Antônio Lauro? Já está tudo resolvido aí, Antônio Lauro? Já está garantido os nossos 200 sacos por hectare? Né? 1.100 hectares. Cuidou como quem cuida de bebê, sabe aquele o seu primeiro filho que você cuida com tudo que você tem, pois ele cuidou de cada pé de milho igual você cuida de um bebê. E choveu muito nesses primeiros 15, 20 dias de abril. A umidade está lá em cima, né? Mas a gente vê aqui que daqui para frente as chuvas no Goiás são bem poucas. Mas pode ser, como ele tem muita sorte, deu umas chuvas isoladas. Porque aí pode, alguém ontem falou assim, choveu aqui em Brasília, não tinha previsão, verdade. Existe, pessoal, as chuvas convectivas, aquelas chuvas que acontecem localizadas devido à umidade local. Essas chuvas muitas vezes os modelos não pegam, certo? Mas são chuvas bem localizadas, não são chuvas generalizadas. Duvido, né, que nós vamos ter aqui no Goiás a não ser que mude, mas aí o modelo vai informar isso 24 horas antes, né? Uma chuva em todo o estado, uma invernada, não vai acontecer. Quer apostar? Não vai. Agora, chuvas localizadas, até cair um temporal forte, isso pode acontecer mesmo, tá certo? Então a gente vê toda essa região central, né, ó, a parte oeste da Bahia, né, toda Minas praticamente, todo São Paulo, todo Mato Grosso do Sul, com pouca chuva nessa primeira semana de maio. As chuvas mais uma vez estão no norte, né? E você vê aqui nessa primeira semana de maio, eu até não dei um destaque especial na semana anterior para aqui a parte da Bahia. Mas nessa semana até o final do mês, tem boas chuvas aqui para o nordeste da Bahia. Né? Estão acontecendo chuvas pelo litoral, pelo leste, todas essas regiões aí. E também para Alagoas, Sergipe também tem, certo? E todo o leste, né? Você vê que na primeira semana de maio, apesar de diminuir as chuvas, ó, mantém um padrão de umidade com chuva para essa região aqui, ó.
Diferente dessa, ó, que não tem mais. Mas essa tem. Ah, mas é muito pouquinho. 12, 17, 20, 30 milímetros é muito pouco, realmente. Mas você vê que tem chuva em toda a região, né? Você vê que o Pernambuco aqui, ó, o sertão já dá uma diminuída bem forte, né? Mas ainda pode ter pancadas, ó. Aqui tá dando 10, né? 15 milímetros para uma semana. Vai pegar um lugar ou outro que vai ter uma boa pancada de chuva aí. Sempre tem aqueles lugares que chove, né? Você vê que o Ceará também diminui. O centro do Ceará, o sul do Ceará começa a diminuir nessa primeira semana de maio. Quando a gente vai para a segunda semana, que seria até o dia 13, né? Ó, aí o sul tem chuva, mas já não é um volume como o primeiro. Mas mais uma vez o Rio Grande do Sul tem mais, né? Principalmente a partes mais ao norte. E o norte do Paraná sempre mais sofrido, né? Mas de qualquer maneira tem chuvas para o sul. Como essas chuvas estão muito no limite aqui, ela pode chegar um pouquinho mais em cima. Mas você vê que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás de novo, tá, ó, Minas, Bahia, tudo com pouca chuva no início de maio. Para uma semana esse cinza é aquela coisa, nós vamos ter que ter uma chuva localizada aí para pegar alguém, deu sorte numa condição, né? Uma região de serra, alguma coisa, uma vantagem ou outra. Mas assim, o modelo não indica chuvas bem generalizadas, tá certo? E o litoral baiano, ó, você vê que tem uma redução aí, ó, né? Tem esse verdinho aqui. Esse verdinho não é lá legal não, não é muito legal não. Mas tem a presença da umidade aqui, ó, tá certo? Tem a presença da umidade aqui. É porque essas chuvas de leste aqui realmente elas são muito difíceis dos modelos considerarem ela como grandes volumes, né? Difícil porque é aquela chuva que o pessoal fala, fica chuviscando, né? Não faz água, ou seja, justamente que não tem volumes altos, mas molha bem, né? Então ela tá aqui, ó, presente. Vamos ver se... Ah, mas então todo esse litoral pode acontecer. Mesma coisa aqui. É, pode ser. Só que a característica dessa região é um pouco diferente, né? Embora aqui nessa região aqui possa ser que temos algumas... Porque todo esse litoral sempre tem alguma influência, alguma... Nossa, todo o litoral aqui da Bahia com possibilidade, né? Aliás, de Minas. Mas acontece que esses volumes são baixíssimos, né? Você está falando de 5, 7 milímetros por semana. Então é aquela coisinha, né? Que acontece, né? Aquela chuvinha fina, com influência aqui do litoral. Veja que o Ceará também começa a diminuir o centro-sul bastante, né? Também Pernambuco diminui muito, Paraíba diminui muito. Continua mais chuva para o litoral, né? Aí também para o Maranhão e Piauí já diminui demais, no centro-sul, né? A chuva vai ficando mais para cima, né? A gente pode ter uma reviravolta e ter chuvas aí, sempre é possível, mas com toda a informação que a gente tem hoje, isso a gente vê antes, né? A não ser que tenha uma chuva, como eu falo, bem isolada. Aí nós chegando até o dia 20 de maio, né? Nós vamos ver o seguinte, ó. Sul com algumas chuvas, né? Até, ó, você vê que aqui até tem chuva para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Não é totalmente zerado como aqui, embora aqui também não seja zerado, porque cinza ainda é 2 milímetros, né? Mas tem umas pancadinhas de 10, de 15, por uma semana. Então, quando o modelo coloca isso, pode ter algumas pancadas, né? Então, ainda podemos ter algumas pancadas aqui ó, nessa semana entre 13 e 20 de maio. Para todo o Mato Grosso praticamente, Mato Grosso do Sul, principalmente o sul, né? Pode chegar no litoral de São Paulo, mas aí são os volumes bem baixos por uma semana. Mas existem as possibilidades. E ó, todo o mês de maio nós vamos ficando aqui com... Toda semana tem previsão, né? Para essa região, mas os volumes não são altos. Mas também, aparentemente, os modelos não dão volumes altos para cá. Por quê? Aquilo que eu já falei para você, né? Não dão. Então, dia 27, de 20 a 27, ó, mesma característica. Então, o mês de maio, a região sul está mais beneficiada, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e sul do Paraná.
A parte mais ao norte, mais sofredora, mas tem, né? Ah, mas só são 17 milímetros por semana. Mas esses 17 milímetros têm um efeito de 50, ou de 40, ou de 35, porque as temperaturas também caem nessa época, né? Eu vi ontem numa reportagem que já estão falando de calorão de novo. Meu Deus, o pessoal não se emenda, né? Nunca vai se emendar, né? Ela tá falando, que uma onda de calor, veja aí os estados que afetar. Era a notícia mais lida. Você acha que eles não vão colocar isso toda a vida? Toda a vida não vão colocar isso. É claro, quando tiver lá 12 graus, mas era para ser 6, né? Ou 7, eles vão falar assim, vem aí uma onda de calor. Temperaturas acima do normal. Alguma manchete para poder estar tentando vender, né? Nessa última semana de maio, praticamente, ó, você vê que aqui mantém o mesmo foco. Você vê que não muda. Então, assim, provavelmente nós vamos continuar tendo a chuva normal dessa região aqui do leste e esses volumes previstos aqui. A gente não vai ter aparentemente vermelho aqui, ó, nunca, numa semana. Vai ter sempre esse amarelinho, com esse azulzinho, com esse verdinho. E as chuvas vão estar caindo aqui. Então nós vamos observar esse comportamento dos modelos e da prática, né, com o feedback que a gente tem da região, né, tá certo? Para poder a gente dizer, o pessoal dizer, não, tá chovendo, tá chovendo. Porque uma coisa é boa, que toda semana tem previsão. Se tivesse cinza aqui, ó, então isso já seria mais preocupante, né? E ó, vê que o Ceará vai também diminuindo. Ah, mas esse verdinho no sul do Ceará não é o mesmo verdinho daqui. Porque o tipo de chuva que é diferente. Ah, mas essa umidade aqui chega lá no sul do Ceará? Às vezes chega alguma coisinha, né? Às vezes chega, mas não é muito não. Tinha uma pessoa que estava falando que a costa do Ceará era uma das maiores do Brasil. Mas eu acho que ele errou feio, viu? Na hora que ele falou, eu achei estranho, porque eu nunca tinha prestado atenção nesse número, né? Mas olhando aqui, ó. Aí ele falou assim, vamos ter que ser justo. Ele falou assim, acho que a Bahia pode ser maior, mas eu acho que não. Mas olha, o Pará é maior, o Maranhão é maior, né? Bahia é muito maior. Até o Espírito Santo, ó, se brincar, dá um aperto. Rio de Janeiro dá um aperto. São Paulo é maior. Rio Grande do Sul é maior. Então, assim, a não ser que ele se referisse apenas a essa parte norte aqui, mesmo assim perderia para Pará, Maranhão. Se brincar, ó, até o Amapá é maior, tá vendo? É, o Rio Grande do Norte também não é tão pequeno, ó, porque faz essa curva aqui, né? Tudo que faz curva, quando estira, né? É grande, né? Então, assim, é, não é, não. Mas depois eu falo dessa história. Vamos ver aqui, até o dia maio são 31, né? Então são 4. Até o dia 3 de junho. Ó, o mel do novinho tá aqui, mas às vezes eu esqueço, cara, de tomar. Não tô tomando, ainda tem que me acostumar, não tô tomando regularmente, cara. Olha, mesmo padrão, né? Maio inteiro tem chuvas pro sul. Chuvas pro sul o mês inteiro. Aqui também mantém o padrão, né? Previsões, volumes baixíssimos, mas sempre com a mesma característica, né? E o Ceará vai dando adeus na última semana de maio, começo de junho, praticamente dando adeus às chuvas, né? Assim como Pernambuco, lá o sertão e a Paraíba. Então daqui para frente, sul do Piauí, do Maranhão, região central, né? Litoral de São Paulo tem alguma coisinha, né? Então, e as chuvas vão ficando bem ao norte, né? Quando a gente puxa aí o restinho, praticamente não muda. Então uma coisa que a gente tem que se acostumar é que essa previsão aqui da Bahia, semanal, ela não aparece aqui com volumes vermelhos, ou seja, 50, 60 milímetros numa semana. Não aparece, certo? Vai sempre aparecer assim, 10, 15, 20, 30, e vai ficar chovendo aquela chuvinha de molhação, né, que eles chamam, né? Agora a gente vendo aqui o total, né, para esses próximos dias, a gente observa a característica, né? Ó, olha o que eu falo aqui do encaixe dessas chuvas da Bahia, bem como de Alagoas e Sergipe, Pernambuco,
né? Paraíba, Rio Grande do Norte. Os litorais dessa região com volumes bem altos, né? Acima dos 200 milímetros, podendo ter até 250 milímetros em algum lugar para 46 dias. Esses volumes são muito altos, né? Mas o interior, onde ela entra, as chuvas são mais finas, mas o clima muda. Continua com algumas chuvas em Espírito Santo e Rio de Janeiro e até alguma coisa no leste de Minas. Quando você soma todos aqueles 10 milímetros em toda a vida, em 6 semanas, você vai chegar a esses volumes de 30 e 40 milímetros aqui para o leste de Minas. Então vai ter algumas pancadinhas, né? E também para São Paulo, você vê assim, mas São Paulo não tem praticamente previsão. A gente estava até menosprezando a previsão do verdinho. Mas o problema é que quando você soma todos os verdinhos, você passa para o amarelinho para o azulzinho. Mas isso aí, 46 dias, né? É volume pequeno, né? E quanto ao sul e sul do Mato Grosso, são os volumes melhorzinhos, né? Batendo aí 100, né? 100 milímetros aí para o norte do Paraná, na parte de baixo 150 a 200, e o Rio Grande do Sul com mais de 400, né? E Santa Catarina com mais de 300, né? Então aqui embaixo muita chuva. Lá, ó, finalmente muita chuva lá pro Rock, não é possível, agora mais de 500, né? Extremo norte do Maranhão, Amapá e Roraima. Se bem que ele deve estar bem aqui nesse cantinho que só tem 350, né? Porque o cantinho dele é aqui, bem em cima. Tá certo? E ó, o centro do Brasil praticamente sem chuva nos próximos 46 dias, porque nós estamos falando aqui de 7 milímetros para 46 dias. Isso aí o orvalho dá mais, né? Inclusive eles falam do orvalho, né? Devido a um tempo mais frio e tal. Se bem que o tempo está um pouco acima da temperatura normal agora, né? Mas mesmo assim a temperatura normal vai caindo, né? Embora a gente mostre aqui as anomalias positivas, mas é em relação à temperatura real. Então se sua temperatura hoje é 28 e dá 4 graus a mais, dá 32, é quente. Mas se a sua temperatura cair para 16, 4 a mais dá 20, né? Já melhora. Aí cai para 12, 4 a mais dá 16, já melhora. Então as temperaturas vão cair, né? Só que vão ficar maiores do que o normal para aquele período. Aí a gente olha aqui a anomalia para isso aí. Ó, você vê que praticamente o sul muito forte, mais de 150 milímetros acima do normal. Santa Catarina forte. Aí o Paraná, o norte já abaixo, Mato Grosso do Sul abaixo, ou seja, deveria chover mais nessa época no Mato Grosso do Sul para São Paulo. E olha aqui o motivo, ó, água fria aqui, né? Tanto é que chove pouco aqui, chove pouco aqui, ó. Aqui, ó, a prova do crime, né? Quando a gente olha aqui, ó, todas essas regiões abaixo do normal, inclusive o oeste baiano, sudeste, Espírito Santo, Piauí e Maranhão, ou seja, deveriam ter um pouco mais de chuva nesse final de inverno. Agora, temos que levar em consideração o seguinte: entre a previsão e a prática há sempre uma diferença. Pode ser que na prática, essas diferenças que são muito pequenas, pode ser que não aconteçam na prática, entendeu? Mas aqui, ó, o que fica levemente acima, ó, é a parte nordeste da Bahia, né? Alagoas, Sergipe, né? O litoral. Veja que até o sudeste da Bahia fica um pouco abaixo. Agora, não é que não tenha chuva nessa região, às vezes tem bastante chuva, mas era para ter mais, né? Sempre expliquei isso para vocês. A parte centro-norte do Ceará levemente acima, mas o sul e o oeste um pouco abaixo. Mas nós estamos falando aí de 25 milímetros, 15, 20 no máximo. Não é muito tão demais não. E o norte, onde vai chover mais, como sempre, precisaria de muito mais, porque as chuvas lá são altíssimas. Show de bola, tamo junto.